Pessoal, então bom dia. Nós estamos lá no final do módulo 2, naquelas páginas que chamamos de mais atividades. São atividades que revisam todo o conteúdo dessas últimas semanas, tudo que vimos aí no módulo 2. Então, eu havia deixado como tarefa as páginas 92 e 93. Eu vou pedir a vocês que abram lá nessas páginas para fazermos as correções juntos, certo? É uma lista grande de exercícios, então a nossa aula de hoje e talvez a próxima seja dedicada à resolução desses exercícios. Nossa próxima aula será na semana que vem, na sexta-feira de novo, certo? Na semana que vem, pelo que eu vi aqui, nós teremos 2 aulas juntos. Então vejam só, compartilharei agora a página 92, conto com a participação, tá? Com a ajuda de vocês para nós montarmos as respostas juntos, certinho? Então abra aí sua página 92, sua página 93. Diminuir aqui um pouquinho o zoom. E vocês acompanhem aí comigo. Olhem lá. Leia o anúncio classificado a seguir e com o colega responda as questões. Estamos juntos agora, corrigindo as respostas que vocês fizeram. Compra e vende-se. Câmaras frias, geladeiras, freezer, balcão expositor, fazemos pinturas e reformas. Serviço de carga de gás, troca de borracha e outros. Peças e assistência técnica. Orçamento sem compromisso. Fone 555-5555. Que palavras foram abreviadas nesse anúncio classificado? Quais palavras ali foram abreviadas? Me ajudem. Serviço, Serviço, sem, serviços, não, serviço, que ficou serve, né? e sem. E sem, que ficou S barra. Perfeito. Agora, olhem essa pergunta aí da letra B. Por que anunciantes de classificados precisam ser objetivos e fazer uso, por vezes, de abreviações? Vocês sabem por que eles precisam dessas abreviações? Alguém sabe? Não. Não? Eu acho que isso mudou um pouco com a situação da internet. Mas o que acontece? Quando esses anúncios eram lá no jornal impresso, de papel, a pessoa pagava o anúncio, pessoal, pelo número de linhas ou pelo número de palavras. Então, de palavras não, desculpe, pelo número de linhas ou de letras. Então, o que vai acontecendo? Eles tentam abreviar para diminuir o anúncio e o número de linhas ser menor. Então, eu vou responder assim, ó. Porque classificados costumam ser objetivos. Além disso, o anunciante normalmente vai assistir a aula. Gente, fechem os microfones. Eu vou aí fechar. No jornal impresso, paga por linha ou palavra.
Então, cada linha a mais vai ficando mais caro. Sabe outra coisa que muda o preço de um anúncio? A cor. Se você quiser, por exemplo, que o anúncio seja em vermelho ou alguma coisa assim, você tem que pagar a mais por isso. Por quê? Porque você está pagando para ter destaque ali naquela página. Então, a lógica dos anúncios, em especial quando estão no papel, certo? Pronto, resolvido. Quando o anúncio está no papel, o que acontece? Você paga pelo tamanho que ele vai ocupando na folha, pela cor que ele é impresso. Então, um anúncio preto e branco ele é mais barato do que um anúncio que seja impresso em outra cor. Vamos à letra C agora. Além da linguagem objetiva e das abreviações, quais outras características podem ser observadas nesse anúncio classificado? Tem imagens? Tem imagens, pessoal? Não. Não, né? Então nós podemos colocar assim, ó. Foi publicado em um jornal, tem o objetivo de vender um produto ou serviço, não apresenta imagens, certo? Tranquilo? Lembrando que este aí, pelo jeito, foi num jornal de papel, mas atualmente nós podemos publicar esse tipo de anúncio na internet, em outros suportes que são eletrônicos. Dando aí mais um minutinho para que vocês olhem essa resposta aí da letra C, certo? Posso seguir para a letra D? Veja lá comigo. Escreva o sujeito das formas verbais compra e vende-se e classifique-o sintaticamente. Gente, compra-se e vende-se o quê? Os produtos. Então fale aí para mim os nomes dos produtos na sequência em que está lá. Câmaras frias, geladeiras, freezer, balcão, expositor. Freezer. Espera aí que eu digitei ele errado. Freezer, balcão expositor. Esse sujeito é o quê? Composto. Tem vários núcleos. Esse sujeito é agente ou é paciente? Observem, compra e vende-se. Quando eu tenho esse se aí, é voz ativa, voz passiva? Olhem aí no texto.
Paciente. É voz passiva. Então, se está na voz passiva, esse sujeito é um sujeito que? Paciente. E acabou que nós respondemos a letra F, ó. Em que voz verbal encontram-se as formas compra e vende-se? Passiva, sintética. Um minutinho aí para vocês. Tem que explicar por quê. Por quê? Se está na voz passiva, por que ele é paciente? Um sujeito de um verbo na voz passiva, acontece o que com ele? Pois ele sofre a ação verbal. Eu vou pedir um favor para vocês. Eu gostaria que todo mundo desse um bom dia para mim lá no chat. Vocês podem fazer isso? Então, estou esperando um bom dia aí de cada um, lá no chat, digitado, tá? Enquanto a gente espera vocês terminarem de corrigir essa página. Bom dia, Maria Clara. Eu tô lá. Eu mas foda-se a mesma coisa. Ana Júlia, Beatriz, Luiz Gustavo, bom dia, Luiz Gustavo. O bom é que o bom dia do Luiz Gustavo é lá gritado, ó. Maria Eduarda, Joyce, todo mundo, bom dia. Eu posso seguir para a próxima página, gente? Pode. Então tá bom. Bom dia, Rafael Silva. Agora veja só. Letra G. Entre o sujeito e as formas verbais compra e vende-se, há uma inadequação. Qual é essa inadequação? Explique. Pessoal, eu vou voltar lá no texto para explicar a letra G para vocês, porque senão vai ficar muito ruim. Olhem aqui, compra e vende-se. A Joyce falou para nós que compra e vende-se câmaras frias. Olá, João Marcelo. Geladeiras, freezer, balcão e expositor. Então, como quem deu essa resposta para mim foi a Joyce, Joyce, esse sujeito você marcou aí na nossa resposta que é um sujeito simples ou composto? Fui eu que tinha dado a resposta. Quem que foi? Foi a Maria Eduarda? Sim. Maria Eduarda, então desculpa. Esse sujeito foi simples ou composto? Qual? O Câmaras título? frias, geladeiras, freezer, balcão, Composto. composto. Então, o que eu queria que vocês observassem? Se esse sujeito aqui que a Maria Eduarda falou aqui para nós é sujeito do compra e vende-se, esse verbo que está aí em cima, ele foi escrito de maneira inadequada. Por quê? Porque o verbo ele precisa concordar com o sujeito dele. E esse verbo aí não está concordando, porque o verbo está no singular e o sujeito é plural. Então teria que ser assim: compram e vendem-se. Faltou o quê? Concordância. Então o anúncio deveria ser: compram e vendem-se câmaras frias, geladeiras, freezer, balcão expositor. Então lá na letra G nós temos que escrever assim, ó. Lembrando que o verbo ele deve concordar com o sujeito, é a regra geral.
faltou concordância entre os verbos e o sujeito, certo? A flexão verbal deveria ter sido realizada no plural. Compram e vendem-se. Eu vou organizar aí a resposta para vocês. A resposta da letra G está aí no topo. Registrem, corrijam, para que façamos a letra H. E aí, na letra H, ele só pede algo que a gente começou a fazer no item anterior. Escreva o título do classificado adequando-o à norma estudada na seção sobre voz passiva e analítica. Então, teria que ser compram-se e vendem-se. Nós teríamos também que colocar o se nas duas formas verbais e não somente em uma. Agora veja só. Leia as orações a seguir e assinale a que apresenta o mesmo sentido do anúncio classificado. Comprei e vendi câmaras frias, geladeiras, freezer, balcão, expositor. Câmaras frias, geladeiras, freezer, balcão, expositor são comprados e vendidos. Câmaras frias, geladeiras, freezer, balcão, expositor foram comprados e vendidos. Qual que é a melhor opção aí? A segunda. Eu acho que é do meio mesmo. É isso mesmo. Porque aqui são comprados e vendidos também é voz passiva, só que é voz passiva analítica e está no tempo verbal presente, da mesma maneira que no anúncio. Então a melhor opção é a segunda. E aí na J? Em qual voz verbal está a oração assinalada no exercício anterior? Eu já respondi, né? Voz passiva analítica. Certo? Podemos ir para o exercício 2. Então, PUC-Camp São Paulo. A frase erros foram detectados em todos os setores está corretamente transposta para a voz passiva pronominal em. Lembrando, pessoal, vou pedir para que vocês anotem aí, tá? Marque esse voz passiva pronominal, puxem uma seta, tá? E escrevam assim: voz passiva sincera.
sintética. Voz passiva pronominal e voz passiva sintética são a mesma coisa, tá? Então, essa voz passiva que nós fazemos com o pronome se pode ser chamada de pronominal ou de sintética. Estamos revisando aí juntos. Então, ele quer que nós peguemos essa voz passiva analítica. Erros foram detectados em todos os setores. Então, eu vou ter que pegar esta locução verbal e trocar pelo verbo com o se. Ao trocar isso pelo verbo com o se, como é que fica? Quem me ajuda? Aí a gente vai ali embaixo e encontra a opção correta. Erros foram detectados em todos os setores. Primeiro que erros está no plural e é o sujeito, então eu terei que colocar esse verbo no plural. Detectaram, mais o se, detectaram-se erros em todos os setores. Essa é a voz passiva pronominal ou sintética, equivalente à analítica ali da frase original. Qual letra ficou, pessoal? É a letra C, isso. Detectaram-se erros em todos os setores. Façam essas anotações junto ao exercício, por favor. E vejam que é um exercício de vestibular, hein? Da PUC de Campinas. Certo? Posso seguir para o exercício de número 3. Número 3. Esse aqui eu quero participação do grupo todo, hein? Complete as frases com as conjunções e locuções conjuntivas do quadro abaixo. Em seguida, identifique o sentido que elas expressam nessas frases. João Marcelo, estou contando aí com a sua ajuda, hein? Luan, todo mundo que já está participando, Rafael. Os meninos foram à padaria. Qual que é a melhor conjunção para eu colocar ali? Ao supermercado. E a melhor opção é a conjunção e. Ótimo. Então, os meninos foram à padaria e ao supermercado. Qual que é o sentido da conjunção e? Pois. Pois? Não, por isso. Não, por isso é outra conjunção. Nós vamos usar em outro trecho. Eu quero saber esse e aí, que sentido que ele dá? Lá quando nós estudamos as conjunções, elas podem dar sentido de causa, de finalidade, de conclusão, de tempo, de adição, de oposição. Esse e dá sentido de quê? Adição. Adição. Seguindo, em viagens longas, o motorista deve fazer paradas a cada 2 horas ou... Que, Oi? sempre que, Sempre a última. que... Isso. Sempre que... Se sentir cansado. Sempre que dá ideia de quê?
Tempo. Tempo. Ótimo. Letra C. A liberdade de locomoção é um direito fundamental do cidadão. É a terceira. A Por terceira. isso. Excelente, Rafael. Por isso, Isso. a acessibilidade deve ser garantida às pessoas com deficiência. Por isso, tem qual significado? Essa aqui eu posso ajudar? Ó, Conclusão. conclusão. Agora a letra D. Os ciclistas devem usar roupa clara e capacete colorido Para quê? para Para que sejam vistos pelos motoristas. Qual que é o sentido do para quê? Finalidade. O chão está quente. Por quê? Por quê? Foi o último que sobrou, né? E qual que é o sentido desse porquê? Vocês conseguem recordar? Explicação. Não, esse não é explicação, tá? Esse aqui vai ser causa. Está indicando a causa do chão estar quente. Esse exercício é muito importante, tá, pessoal? Pois nele nós retomamos as conjunções estudadas. Então tenham ele bem corrigido aí, todo em ordem. Agora, nós vamos seguir aí para o número 4. Veja só. Nas frases da atividade anterior, as conjunções foram empregadas com duas funções diferentes: ligar orações ou ligar os termos de uma mesma oração. Em quais orações as conjunções foram empregadas para ligar orações? Para que a gente olhe se foi utilizada para ligar orações, nós temos que ver se tem mais de um verbo, certo? Ou, se tiver um verbo só, é porque é termo de uma mesma oração. Então, vou pegar um marcador aqui e nós vamos conferir item por item quais tem mais de um verbo. Os meninos foram à padaria e ao supermercado. Quantos verbos tem aqui? Um. Foram. Certo? Então, tem uma oração só. Aqui a conjunção ela está ligando termos de uma mesma oração. Agora veja B. Em viagens longas, o motorista deve fazer paradas a cada 2 horas ou sempre que se sentir cansado. Cadê os verbos? Hum? Cadê os amigos aí para reconhecer os verbos na letra B, gente? Deve fazer e se sentir? Deve fazer e sentir. Perfeito. Então aqui nós temos duas orações.
Aqui a conjunção está ligando orações. Então, para a letra A do 4, nós vamos indicar a letra B. Eu vou deixá-la marcada aqui. É usar um quadrado. Então, aqui tem duas orações, liga orações. Vou começar a marcar aqui as que vão para a letra A do próximo exercício. Ô tio, nasceu como Oi? tio. Oi. Locomoção também conta como um verbo? Não, locomoção é um Nascer? substantivo abstrato. É que ele foi derivado do verbo locomover, Tá. tá? Por isso que dá essa sensação. A liberdade de locomoção é um direito fundamental do cidadão. Por isso, a acessibilidade deve ser garantida às pessoas com deficiência. Cadê os verbos? É e deve ser. É e deve ser. Então, de novo, temos duas orações, certo? A letra C também vai ser colocada na resposta A. Letra D. Os ciclistas devem usar roupa clara e capacete colorido para que sejam vistos pelos motoristas. Verbos: Usar. usar. Vamos colocar aí. Só usar. Devem. Ó, Devem. sejam vistos. Ah, o devem tá junto com o usar aqui. Eu esqueci de marcar. Obrigado. Estão juntos. Devem usar e sejam vistos. Temos duas orações. Aqui a conjunção liga orações. Então, ó, até o momento, ligam orações. As conjunções de B, C e D. Agora vamos olhar a ela. O chão está quente, porque o sol está muito forte. Cadê os verbos? Está. Está. E esse está Estar. apareceu quantas vezes? Ó, ó, ó. Duas. Duas. Tá? Então, aqui também vai para a letra A. Está ligando orações. Então, vou pegar aqui o editor de texto. Vamos responder primeiro letra A. Então, em quais orações as conjunções foram empregadas para ligar orações? Em B, C, D e E. Em qual oração a conjunção foi empregada para ligar termos de uma mesma oração? Em A. Pronto. Então, o que nós vimos aqui? A conjunção, ela pode ligar orações diferentes, certo? Ou termos dentro de uma mesma oração. Para que eu tenha orações diferentes, eu preciso de mais de um verbo dentro daquele período. Se eu encontrar um verbo só, é porque eu tenho uma oração só. E a conjunção está ligando termos dentro daquela oração. Certinho? Alguém gostaria de ler esse trecho para nós? Hein, senhores? Questão número 5. IFAL. Leia o fragmento abaixo e responda a questão a seguir.
Texto do Machado de Assis. Não queria arrancar-lhe as ilusões. Também ele, em criança e ainda depois, foi supersticioso. Teve um arsenal inteiro de crendices que a mãe lhe incutiu e que aos 20 anos desapareceram. No dia em que deixou cair toda essa vegetação parasita e ficou só o tronco da religião, ele, como tivesse recebido da mãe ambos os ensinos, envolveu-os na mesma dúvida, e logo depois em uma só negação total. Camilo não acreditava em nada. Por quê? Não poderia dizê-lo. Não possuía um só argumento. Limitava-se a negar tudo. E digo mal, porque negar é ainda afirmar. E ele não formulava incredulidade. Diante do mistério, contentou-se em levantar os ombros e foi andando. Certo? Então vamos ver lá comigo. Assinale a opção em que não haja correspondência de ideias com a frase e digo mal, porque negar é ainda afirmar. Qual alternativa aqui vocês acreditam que seja equivalente? O que vai ser equivalente a esse pois que? Desculpe, a esse porquê. Pois que, porquanto, pois negar, visto que, conquanto. Vou ler todas para vocês. E digam mal, pois que negar é ainda afirmar. E digam mal, porquanto negar é ainda afirmar. E digo mal, pois negar é ainda afirmar. E digo mal, visto que negar é ainda afirmar. E digo mal, conquanto negar é ainda afirmar. Ele quer saber qual aqui não tem o mesmo sentido. Para que nós descobramos isso, nós vamos ter que olhar qual que é o significado da palavra porquê, lá no texto original, e comparar com pois que, porquanto, pois negar, aqui seria só o pois, visto que e conquanto. E aí eu pergunto para vocês, alguém arrisca me dizer qual não tem o mesmo significado de porquê aí? Conquanto. Conquanto. Visto que? Vocês lembram qual que é o significado de conquanto? Não. Conquanto Não tem é um por quanto? significado de quê? Quem falou aí? Por quanto? Não. Conquanto significa concessão. É equivalente a conjunções como embora, ainda que, certo? E eu quero que vocês anotem isso aí na frente do exercício. Todas as outras, tá? Inclusive o porquê que está ali em cima, nesses usos aqui, elas têm o mesmo significado. Vou juntar aqui, peraí. Até a original lá de cima. Vou juntar aqui assim. As de cima, todas, inclusive o porquê, são explicação. Então, enquanto todas as alternativas e o original ali em cima trouxeram um sentido de explicação, o que está na letra E, que é o conquanto, traz um significado de concessão. Então, marcamos letra E. Fechado o exercício número 5. Eu peço, por favor, que vocês façam essa mesma anotação que eu fiz ali na frente. Se não quiser fazer esses riscos todos, escreva explicação na frente de cada um. E aí nós vamos anotar a nossa tarefa.
Eu posso anotar a tarefa, não? Lá no chat? Pode. Então, tarefa. Nossa tarefa de hoje é terminar as páginas 95 e 96. Só. Então, anotem aí, por favor. Certinho?